Bem-vindo ao Gota de Sabedoria. Sou o pastor Joselito, presidente da Assembleia de Deus Jeová Rafá, Porto Velho, Rondônia. Nesse momento vamos falar de salvação. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, fala da criação, como Deus formou para que pudéssemos ter a salvação. Ali ele tinha reencontro com Deus. Depois ele foi destituído devido à desobediência. No versículo 7 do capítulo 2 diz assim: formou o Senhor, Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem, Deus formou o homem. No versículo 18 a seguir, quando Deus criou a mulher. Deus, no versículo 18 do capítulo 2, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Falando a criação e o homem, família. Nós falávamos na mensagem anterior, do Gota de Sabedoria. Mas para chegarmos a entender a salvação, pois Deus construiu os dois para que pudesse reinar. E aí, pela desobediência, no capítulo 3 de Gênesis, o homem foi tentado e teve a queda. Como o homem teve a queda, Deus deu uma ordem a Adão, mas que não era para comer daquele fruto do jardim. E ali, Eva veio e os dois, vamos colocar, comeram do fruto ao qual Deus queria obediência, e assim eles desobedeceram. E foram expulsos, afastados do jardim. Daí eu começo a falar de salvação. Quando o homem pecou e errou, ele teve que pagar o preço com suor, a mulher dor de parto. E a serpente ia raspejar até o pó da terra. Mas falando, já para que você possa entender, lá, e o homem foi afastado de Deus. O homem sendo afastado de Deus, ele precisa, porque Deus construiu para ele reinar na terra, e ele perdeu esse reinado. Então, para ele ter a vida eterna, para ele ter a salvação, ele precisava voltar ao Senhor. Então, o homem perdeu. Lá em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, devido a isso, todos somos pecadores. Nascemos do fruto do pecado. E daí precisamos ir aos pés do Senhor, aceitá-lo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos falar em Mateus, Romanos, aliás, 10, Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10, fala assim, Romanos 10, 9, 10. Fala a saber, 9, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a partir do momento que a gente perdeu essa graça lá no Éden, que nós somos fruto do pecado, saímos, perdemos essa ligação com Deus, nós precisamos, somos afastados, tirados do Éden. Para estarmos com Jesus, na salvação, precisamos confessar. Se eu confesso com a boca, é para a salvação. E o coração para a justiça. E falando mais, em Mateus, aí eu vou dar um segmento de algumas palavras. Em Mateus 10, 32, em Mateus 10, 32, vai dizer assim, Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E o 33, olha só o que ele diz o 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Olha só como é a situação da salvação. E lá em João 14,6 diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então não existe outro caminho para nós irmos para morar eternamente com o Senhor. A salvação só em Cristo Jesus. Não existe outro caminho. É o único caminho, Jesus. Nós perdemos lá, quando eu falei em Gênesis, nós perdemos essa graça. Porque o homem desobedeceu o que Deus falou, deu uma ordem. Ele não comeu do fruto. Por isso que eu fiz essa introdução, falando em Gênesis, o 2 e o 3. E aqui, trago para vocês Romanos 10, 9 e 10 e Mateus 10, 32 e 33. Então precisamos, nós, você que está me vendo agora no YouTube, vai participar, gotas de sabedoria para a sua vida, saber aonde nós podemos ter a salvação. Só em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Só Ele é o caminho para a vida eterna. Então você precisa confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração, para que eu e você tenham a vida eterna. Mas, pastor Joselito, só isso não. Precisa uma caminhada, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Você tem que ser perseverante no caminho do Senhor. Então você precisa estar nele. Lá em 2 Coríntios 5, 17, diz assim: assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então é vida nova. É mudança de trajetória. Um dia eu também não conhecia Jesus. Não sabia. Mas pela prática, pelo conhecimento, por aceitar Ele como o Senhor e Salvador da minha vida, eu estou aqui pastor, né? Enquanto estiver na terra. Porque eu luto a cada dia, perseverante, para morar eternamente no céu com o Senhor Jesus, quando Ele vir buscar. Esta é a igreja que somos. Eu e você. A igreja é nós. Não é o templo de pedra que vai ser derribado. Eu e você, essa igreja, estiver firme, praticando a verdade, saindo das coisas erradas e perseverar até o fim do Senhor Jesus, e você salvo, aonde eu falei para você, lá em Mateus 24, 13. Então, temos que confessar, nós temos que ir diante. Quando você visita uma igreja, que o pastor faz o apelo, justamente precisa ter esse apelo. Precisamos nós. Fazemos apelo para que você possa, diante dos homens, falar: eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E ser perseverante. Deixar tudo que é errado. Transformação é diária. Santificação é um processo. Santidade é um estado. Então você precisa, cada dia, caminhar, indo para os cultos, indo buscar, ouvir a mensagem, estudar a mensagem em sua casa, orar e buscar o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está te chamando, para nos chamar enquanto Ele está perto. Então eu e você precisa decidir a tua vida. Decida hoje. Decida hoje. Ou não deixe para amanhã, que amanhã basta cada dia seu próprio mal. Vocês verem que tem muito acidente, muita morte, muitas situações. Hoje está difícil. Está difícil. Então, esta mensagem, essa gota de sabedoria que eu entrego para você meditar. Que Deus abençoe. Amém.